Voltamos, segundo bloco. Falamos no primeiro bloco e iríamos abordar agora a partir do artigo 68, o cálculo das penas. Tá? O camarada vai ser sentenciado a uma pena de homicídio simples, por exemplo, 6 a 20 anos, ou homicídio qualificado de 12 a 30 anos, em especial no caso do cálculo da pena. O artigo 68 nos dá um norte de que caminho nós temos que seguir para entender, para poder mensurar de que maneira nós temos que fazer a compreensão de como se dá esse cálculo. Tá? Porque muitas vezes nós podemos pegar pensando, professor, como é que calcula? O camarada cometeu um homicídio, estuprou, matou, como é que nós vamos calcular essa pena? Porque o homicídio tem a pena própria. Tá? Então, se ele foi por estupro, já nós estamos falando do homicídio qualificado, tá? Porque é um crime grave, mais grave que o homicídio simples, que já é grave. Então nós temos essa questão começada a ser analisada desde o tempo do concurso de crimes. Tá? Mas quando falamos do artigo 68, especificamente do cálculo da pena, nós temos que entender o que nos remete, tá? Entender o que nos remete, o que se faz necessário que seja entendido quando se fala da questão do cálculo e da aplicabilidade da pena. Tá? Porque a pena é calculada e em seguida, em suma, ela é calculada para ser aplicada. Então é necessário que a gente entenda essa conexão. Tá? Bom, então quando a gente fala em aplicação da pena propriamente dito, o que nós temos que entender? Tá? Que o direito penal trabalha com um modo ou um critério trifásico dessa aplicação. Ou seja, por óbvio, a critério trifásico, estamos falando de 3 fases de aplicação da pena na regência da norma penal. Em que termos temos que trabalhar isso? Primeiro, a primeira fase é aquela em que se incumbirá de fixar a pena. Tá? A primeira fase é identificar o crime em si e qual pena a ele deve ser configurada. O homicídio simples, bom, a pena será de 6 a 20 anos. Bom, então pegou a pena mínima, 6 anos. Ok. Essa é a primeira fase do critério do direito penal. A segunda fase é quando se fará a apuração das circunstâncias atenuantes e agravantes. Por quê? Porque se na primeira fase nós detectamos que era um crime de homicídio, artigo 121, caput, nós vamos agora para a segunda fase, em seus parágrafos, em seus incisos, entender se esse crime, pelas circunstâncias que ocorreu, vai ter situações que vão agravá-lo ou vai ter situações que vão alentá-lo ou atenuá-los. Ou seja, ele cometeu um crime de base grave, mas ele pode, em função de ter cometido alguma ação positiva, ter a pena atenuada, mesmo que singelamente. Tá? Então, a segunda fase desse pilar trifásico é a fase de se analisar as circunstâncias do crime, tá? A apuração delas e, através disso, entender se existe a possibilidade de aplicabilidade de situações atenuantes ou de situações agravantes. Ou até ambas, dependendo do crime. Tá bom? E para fechar a questão da parte trifásica, temos a terceira fase, tá? Que é quando efetivamente nós teremos o encaminhamento da aplicação das causas do aumento ou de diminuição da pena. Então, ele identifica o crime, fixa a pena, analisa as circunstâncias do crime, se tem agravante, se não tem, se tem atenuante, se não tem, e na terceira fase ele aplica essas questões. Ou seja, tem atenuante A, B e C, então nessa aplicação vai se mensurar o que vai se diminuir da pena em si, ou o que vai se agravar da pena em si. Tá? Bom, falando ainda da questão das circunstâncias judiciais, tá? Essas circunstâncias judiciais que nós estamos falando, elas também vão ter reflexão num benefício que os infratores têm. Que um benefício que o sujeito que está sob poder ou sob responsabilidade da estrutura carcerária do Estado tem direito em questão de regramento de progressão de regime, etc. Tá? A ter benefício de cumprimento de pena, que é o sursis, tá? e na suspensão condicional da pena. Tá? Então, essas circunstâncias judiciais elas podem e vão, tá? Permitir com que o cidadão criminoso, no caso, tenha concessão, por exemplo, da suspensão condicional da pena, ou não tenha esse direito. Bom, mas professor, quais circunstâncias são essas? A quais circunstâncias o senhor está falando? Então vamos lá, eu trago aqui as circunstâncias para a gente entender, e são várias. São várias e elas estabelecem uma capilaridade muito grande de possibilidade de entendimento. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que existe o sursis, que é um benefício que o preso tem direito a poder ter uma suspensão
tá? Condicional da pena, processo, etc. Tá bom? Expressão condicional do processo. Bom, mas para isso ocorrer, esse cidadã tem que se encaixar em alguns pré-requisitos, chamados de circunstâncias judiciais, que vão fazer com que o Joãozinho, a Mariazinha e o Pedrinho possam ter acesso a esse benefício, ou que vão fazer que o Joãozinho, a Mariazinha e o Pedrinho não tenham acesso a esse benefício. Tá? Bom, mas como assim? Se a Joãozinho, o Joãozinho e a Mariazinha foram boas pessoas, tá? Podem ter. Se foram más pessoas, talvez possa não ter. E vamos para entender isso agora. Então, as tais circunstâncias. A primeira, culpabilidade. É imprescindível que se identifique, tá, o grau de efetivamente culpabilidade do cidadão, para que ele possa ou não ter efetivamente uma análise sobre esse contexto. Tá? E aí vamos ver as características pessoais do agente do crime. Tá? Então, se efetivamente ele cometeu o crime, mas esse cidadão é aquele que já matou 3, já cumpriu pena, então a culpabilidade dele já está predisposta. Vamos admitir entre nós. A outra opção, antecedentes. Tá? Se as condutas do cidadão, se ele possui más antecedentes, ou se ele foi a vida inteira um cidadão com bons antecedentes, se ele não teve nem algo que veio desabonar a sua conduta. Então, essa circunstância chama-se os antecedentes do cidadão, da cidadã que veio cometer o crime. Tá? Conduta social. Tá? É aquela situação, aquele contexto onde vive o agente infrator, ou seja, onde vive o sujeito ativo do crime. Tá? Família, trabalho. Por exemplo, ele em família já brigou, já agrediu com um facão o irmão, o primo. Então, no ambiente familiar, a conduta social dele é uma conduta ruim. Já vai complicar. Mas não, o contraponto, ele sempre foi um pacato, ele teve uma boa relação com a família, a conduta social dele é boa. Opa! Então, 3 contextos que podem e farão já uma análise concreta sobre o cidadão ter direito a um benefício como surcis ou não. A personalidade. Bom, aí as características pessoais do agente novamente. Tá? A índole, a periculosidade, tá? A questão da moral. Então, a vida pregressa do indivíduo, ou do cidadão ou da cidadã, ela vai falar por si só na questão da personalidade. Tá? A índole dele, como foi a índole desse cara até aqui. Tá? Então, essas coisas vão dizer, efetivamente, do que e de quem nós estamos falando. Tá? E vejam, pessoal, se nós pegarmos culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, são 4 circunstâncias que, por que não dizer que elas podem andar juntas, no contexto interpretativo do direito penal. Por quê? Porque o cidadão pode ter uma condução de culpabilidade efetiva, confirmada, ele pode ter antecedentes, a conduta social pode ser horrível, tá? E a personalidade pode ser agressiva. Portanto, o mesmo criminoso pode ter as 4 circunstâncias numa única pessoa. E por aí, em isso acontecendo, nós já devemos ser sabedores de que ele não terá acesso a este benefício, né? Só se for por revista, porque é um cidadão que não tem condições de voltar ao convívio em sociedade, é um cidadão que deve ter seu processo mantido no trâmite normal. Tá? Bom, existe mais 4 circunstâncias que nós vamos abordar. Vejam a densidade dessa questão. Quando nós pegamos uma pauta, um tema como esse, onde o artigo em si no código é pequeno e a densidade, a gama de conteúdo que se abre desse artigo, nós já podemos interpretar e entender que se trata de um tema amplo. Tá? Outras circunstâncias, motivos do crime. Tá? Se os motivos que levaram ao crime são motivos efetivamente justificáveis ou não justificáveis. Circunstâncias do crime, isso é muito importante. Tá? Para avaliar se o crime foi de uma gravidade maior ou menor, as circunstâncias que fizeram com que ocorresse o crime, se ele reagiu a uma injusta provocação ou não. Então, são todos esses contextos que vão fazer com que a gente se faz necessário entender essa seara. Consequências do crime. Tá? Bom, vai se verificar a intensidade das lesões geradas. Tá? Isso vai se gerar na questão das consequências. O comportamento da vítima. Tá? É anunciado, o comportamento da vítima vai fazer, no entendimento, para nós analisarmos se a vítima em algum momento ela provocou, se a vítima em algum momento ela fez com que a reação do criminoso fosse aquela. Então o comportamento da vítima pode sim
justificar alguma coisa ou só confirmar que efetivamente aquele criminoso fez aquilo de caso pensado, que foi uma injustiça, que foi um crime vil e daí afora. Tá? Então, quando nós falarmos em circunstâncias que venham a efetivamente, as circunstâncias judiciais que venham a possibilidade de possibilitar a concessão de um sursis, por exemplo, a um apenado, essas que eu citei e falei são as circunstâncias base. Tá? Na segunda fase, tá? Ainda falando de circunstâncias, mas agora vamos falar especificamente sobre as circunstâncias atenuantes e agravantes. Tá? O que diz lá? Quando existe a possibilidade do magistrado reduzir a pena base já fixada na fase anterior, ou seja, a primeira fase foi sentenciado, fixou a pena base em X período de tempo. Tá? Bom, as circunstâncias agravantes e atenuantes vão permitir que o juiz possa aumentar a pena base ou diminuí-la, independendo da situação do crime, independendo da situação do contexto e independendo principalmente da situação e da conduta e da postura e da estrutura toda colocada em prol ou contra o cidadão, o infrator, o sujeito ativo do crime. Bom, falando das causas de aumento e diminuição ainda, terceira fase, tá? As causas de aumento e diminuição. As causas de aumento, elas permitem, por óbvio, aumentar a pena, isso é óbvio, tá? O nome já diz. Tá? Mas, para isso, é preciso que o juiz reconheça duas ou mais situações do mesmo crime. Tá? Ou seja, homicídio qualificado. Bom, homicídio sendo qualificado, já nós estamos falando de um homicídio mais grave que o homicídio simples. Já estamos falando de um homicídio que já está, um crime que já está com um quizar de gravidade maior. Tá? E ainda se foi com emprego de veneno, por exemplo. Bom, então nós estamos falando de um crime, homicídio qualificado com o uso de veneno. Ou seja, qualificado e com mais uma agravante. Tá? Então, essas podem ser um exemplo de causas que venham a agravar a pena, tá bom? Bom, agora para fechar essa parte aqui do cálculo da pena, do 68. Tá? Pessoal, o que o artigo em síntese nos diz? Nós falamos da doutrina e do artigo. O artigo 68 nos diz o seguinte, em síntese falando, tá? A pena base será fixada atendendo ao seu critério do artigo 59 desse código. O que diz? Vamos lá. Vamos lembrar. O que diz o artigo 59 desse código? O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme ser necessário e suficiente para a renovação e prevenção do crime. As penas aplicáveis, quantidade de pena, o regime inicial, substituição da pena. Então, o que ele está dizendo? A pena base será fixada obedecendo os critérios de 59. Tá? Essa é a base de entendimento técnica do artigo 68. Tá? Em seguida, são consideradas circunstâncias atenuantes, agravantes e, em último caso, a diminuição ou aumento de pena. Tá? Esse é o contexto que nos traz o artigo 68. Bom, e o parágrafo único do artigo 68, o que nos traz? Dizendo o seguinte, o juiz pode limitar-se a um só aumento, se ele quiser. Ele não precisa aumentar em várias situações. Tá? Ele pode optar por um só aumento ou por uma só diminuição, dependendo do contexto. Se forem dois motivos que pode aumentar a pena, ele pode optar pelo maior. Tá? Então, essas possibilidades estão na mão de quem? Do juiz. Ele tem prerrogativa, fé pública e confiabilidade jurisdicional para isso. Tá? No próximo bloco, vamos abordar a questão concursal do tema aqui do cálculo da pena. Até o próximo bloco.